Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho de conceito e preconceito. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom, quase esqueci meu nome lá, você veja. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E convido você, caso não seja um inscrito aqui no canal Fatos Maçônicos, faça a sua inscrição, é super simples, rápida e fácil, né? Só clicar no botãozinho vermelho aqui e você vai ficar por dentro, né, de todos esses assuntos pertinentes à Ordem Maçônica e ao desenvolvimento da humanidade também, né? Porque são assuntos correlatos, claro. Ative o sininho aí, dê o seu like aí, fique por dentro de todos esses assuntos, afinal de contas. E você que busca um aprofundamento, como eu sempre falo, né, adquira o curso Entenda a Maçonaria, que é um curso muito bacana, que tem a ver com essa questão que eu estou falando aqui também, que é o aprofundamento nos assuntos, certo? Então vamos ver a questão aqui, por exemplo, né, conceito e preconceito. Eu não estou falando do Orgulho e Preconceito lá da Jane Austen, lá do século XIX, romance do século XIX, bacana, né? Mas estou falando de conceito e preconceito. Então o conceito você pode interpretar como uma ideia muito bem fundamentada, com base, sabe? Uma noção muito precisa de determinado assunto. Então esse é o conceito, sabe? Essa questão pode ser levada a toda e qualquer ideia que você tenha contato, certo? Todo e qualquer assunto. E o preconceito já, ao contrário, né? Obviamente, né? Você dá de cargo aquele assunto e de repente você busca dentro do seu entendimento determinadas características para tentar entender aquela problemática, né? Então você vem com uma ideia pré-concebida, o preconceito. Então, hoje essa questão do preconceito, né? Do preconceito, ela é muito falada nessa questão, né? E você veja como ela é muitas vezes uma imbecilidade, né? Para ser bem sincero, né? A gente pode entender isso daí vendo muitos dos comentários, né? A respeito da ordem maçônica, que é o tema aqui do canal, certo? E a maçonaria é uma ordem, dentro de todas as suas peculiaridades, uma ordem de liberdade de pensamento, né? E é uma ordem que luta contra a superstição, como já dito em alguns vídeos aqui, e contra o preconceito, certo? Mas obviamente, né, a pessoa de repente entra na ordem maçônica e ela não conhece muito determinado assunto, e quando vai se aprofundar, ou seja, daquele preconceito tornar-se-á um conceito sobre determinado assunto, acaba formulando uma ideia totalmente diferente daquilo que ela achava, né? Então, por que é importante a gente pesquisar? Justamente por causa disso, né? Porque você sai de uma especulação sem base, que seria a questão do preconceito, para uma noção muito melhor, sabe? Uma formulação de ideias, né? Muito mais estruturada, muito melhor concebida. Então, obviamente, esse tipo de atitude, ela deve ser utilizada em todos os aspectos que a gente tem, né? Então, muito se fala, né, dessa questão do maçom ser rico e tal, né, poderoso e tal. Muitas vezes o irmão que acaba adentrando na questão da maçonaria, ou faz parte da ordem maçônica, né, traduzindo essa questão aqui colocada, ele começa a ter contato com essas questões, né? São questões de uma esfera de entendimento muito mais ampla do que o senso comum. Ou seja, né, o que eu estou falando, né? As pessoas têm uma ideia e pau, sabe? Pensam que aquilo que elas guardam dentro delas seria a verdade, e muitas vezes pegam, né? E a maçonaria é o grande exemplo aqui na internet, né? Falando nisso daí, porque pessoas que de repente são de outras correntes, né, outras linhagens, às vezes outras linhas iniciáticas, ou mesmo outras linhas que são de linhas religiosas, né? Maçonaria não é religião, mas vem com um determinado preconceito, né? Então, por exemplo, né, nós maçons sofremos muito preconceito, né, com relação às pessoas que são da linha do protestantismo, evangélicos, né? Os neopentecostais principalmente, né? Mas eles de fato não observam que na sua raiz
Hoje esse movimento é presente, muito forte no nosso país, que é um país democrático, né, onde você pode se expressar e tem a liberdade religiosa, né, graças a Deus, obviamente. Quem auxiliou isso foi a maçonaria, certo? Eu já falei em vídeos passados aí a respeito dessa questão, e é fácil de se pesquisar, né? Se fizer uma pesquisa um pouquinho mais profunda, sabe? A maçonaria, ela não, primeira coisa, não tem nada a ver com esse espectro, né? Ou essa linha, ou essa corrente religiosa, e inclusive auxiliou, né? Não só essa, mas algumas linhas aí também, né? Que sofrem muito preconceito. Então, a maçonaria, seus entes, seus membros ali, tem essa possibilidade de, como é de liberdade, né, uma escola de liberdade de pensamento, tem a sua liberdade de escolha religiosa, eles seguem o que eles acreditam, certo? Então, a questão da maçonaria é essa, né? Mas por parte das outras correntes, né, dessas correntes, como eu falei, né, neopentecostais aí e tal, né, surge muito preconceito. Mas essas linhas não existiriam se não fosse a maçonaria, sabe? Ou seria de uma forma diferente, sabe? Porque a Igreja Católica, no princípio, que quando os protestantes chegaram ao nosso país, assim, viam ela de uma forma assim como inimigas, né? Trazendo as suas doutrinas, seus dogmas, enfim, né? E enquanto isso a maçonaria abriu as portas. Então as primeiras reuniões aí foram feitas dentro de templos da maçonaria, né? Não na loja, mas no templo, né? Na questão física, né? Então a maçonaria cedeu para que as reuniões fossem feitas lá dentro. Então você veja, né? Só que daí o mundo vai se desenvolvendo, né? O tempo vai passando e as pessoas não conhecem a raiz das coisas e geram preconceito, sabe? Por falar de outras bobagens, por ver que a maçonaria é uma ordem fechada, né? Uma ordem discreta. Ela existe, né? Não é secreta. Isso é uma bobagem, sabe? Ter esse tipo de pensamento, né? Colocar a maçonaria como uma sociedade secreta quando nunca foi, certo? Então, por que não foi uma sociedade secreta? Porque todas as lojas, praticamente, né, as lojas são os núcleos, né, onde se operam as reuniões e tem se dado as instruções, né? Praticamente todas têm CNPJ, certo? Então, existe um registro, existe o cartório, os rituais, os livros, a história da maçonaria está aí para você comprar em qualquer livraria. Então, sabe, então é bobagem falar a respeito dessa questão como se fosse uma ordem secreta. Então isso não existe, a maçonaria não é uma ordem secreta. Ela é discreta, né? Ela tem as suas peculiaridades, né? Como ordem iniciática, como instruções internas, certo? Então é um ambiente fechado, daí tem as diretrizes, né? Dentro dessa linha tradicional chamada regular e reconhecida pelo mundo inteiro, o aspecto só de homens participarem, sabe? Mas entendendo, obviamente, que existe a maçonaria mista aí no país e a maçonaria feminina também, o movimento, não só aqui no nosso país, mas no mundo também existe esse tipo de movimento, mas nós aqui focamos na questão da maçonaria tradicional, né? Tradicional, o que eu digo é justamente essa, é a reconhecida e regular. Então as linhas que nós temos no Brasil aqui, Grande Oriente do Brasil, CMSB, né, que são as grandes lojas aqui do nosso país, e a Comab, Confederação Maçônica, que seguem diretrizes, se não iguais, né, porque tem potências, né, potências diferentes aí, né, cada estado dentro da CMSB, por exemplo, e da Comab, sabe, tem as suas diretrizes. O Grande Oriente do Brasil também tem suas constituições, seu regimento, e cada estado tem, mas segue uma linha, uma diretriz federal, né, como a gente tem aqui no nosso mundo público, como eu falo, né. Então, existem pormenoridades, diferenças, mas o alinhamento é sempre o mesmo, o objetivo é o mesmo, o objetivo é muito claro também, né? Mas as pessoas que não têm a mínima disposição, porque eu vejo isso, tem muitos depoimentos aí de pessoas que entram em contato comigo que falam, nossa, mas eu tinha uma visão totalmente equivocada, né? Eu ia naquela linha de muito preconceito que as pessoas falam a respeito da maçonaria, e daí comecei a ver seus vídeos e abriu minha cabeça a respeito desse assunto, e eu fico muito grato por isso, né? Por poder colaborar e muitas vezes abrir a visão das pessoas. Opa, mas a maçonaria não é bem assim do que as pessoas acabam imaginando, né? Não tem nada a ver com satanismo, não tem nada a ver com Illuminatis aí que tanto falam todo dia, né?
Aparecem Illuminati. Inclusive foi um barato, esses dias apareceu ali os caras são fera, cara, os caras são fera. Eu vi que o telefone o cara pegou uma foto, não sei se foi no meu Facebook ou foi em algum outro lugar, já tinha acontecido isso, mas comigo não tinha acontecido, eu achei um sarro, né, cara? Comigo não tinha acontecido. Os caras, eles estão tão malucos para pegar dinheiro das pessoas, certo? Porque daí o que acontece? Eles prometem mundos e fundos, que você vai... Imagine você, para e pensa, sabe? Para e pensa um pouquinho nessa questão, né? Sabe? Primeiro conheça a história dos Illuminati, por exemplo, né? Veja como que foi o contexto todo. Daí surgiram, aí tem N Illuminatis aí, certo? E cabe na proposta desse vídeo esse esclarecimento também, né? Porque é um modelo muito interessante, né? Então, surgiu lá a Ordem dos Illuminatis da Baviera e tal, né? Na Alemanha, em 1776, e depois ela acabou lá em 1786, 1786 e acabou em 1784, isso, mais ou menos. Durou muito pouco tempo, assim, a estrutura, a proposta que eles tinham lá, que era uma viagem, né? E depois começaram a surgir essas outras ordens aí, e hoje, como é um troço fechado, né, e se plantou essa ideia, que era a ideia, né, de dominação do mundo, certo? Se plantou essa ideia, muitos golpistas, já falo, né, tentam utilizar a internet, né, para cooptar pessoas, e daí pedem lá quinhentão, milão, certo? E prometem que você vai ficar rico, milionário. Cara, se alguém pedir para você um dinheiro, assim, me dá quinhentão que eu vou te deixar milionário. Essa que é a proposta, sabe? Você vai ganhar tanto por mês se você me depositar tanto. Então, obviamente, você que é uma pessoa extremamente inteligente, sabe que isso daí, né? E, nossa, eu recebo muita mensagem disso, né? Sabe que isso daí é uma bobagem, é uma mentira, né? Isso não existe, né? Quem que te pede um dinheiro para ficar te dando um tanto por mês? Sabe? E um valor assim, porra, você vai ficar famoso, você vai ter carros, você vai ter mulheres, você vai ter não sei o quê. Então, se você aprofunda-se um pouquinho nesse assunto, não precisa ser um expert, né, um Einstein no assunto, certo? Mas se você tem a disposição de se aprofundar um pouquinho, você já não cai nessas armadilhas. Então, esse é o exemplo, né? É um exemplo empírico, quer dizer, existe a todo momento, certo? Eu estou esclarecendo aqui, é um exemplo, certo? Um exemplo que denota justamente essa questão do preconceito e do conceito. Se você entende o que são os Illuminati, você conhece assim com profundidade, por exemplo, né, um pouquinho, como eu falei, não precisa ser um Einstein, sabe? Não precisa ser um grande pesquisador como o Andrew Prescott, né, lá, o inglês lá, pesquisador da maçonaria, que não faz parte da maçonaria, mas tem trabalhos fantásticos aí com relação a ordem maçônica, certo? Muito bom trabalho, muito bacana, assim, vale a pena, tem vários livros aí dele, não faz parte da maçonaria, mas tem muitos livros, dedica-se muito ao estudo da ordem maçônica, certo? Mas se você pega essa questão que eu falei, se você tem muito bem conceituado, uma noção muito precisa, a partir da questão lógica, sabe, muitos conceitos nessa estruturação do conceito, né? Muitos conceitos na estruturação, né? Mas uma base sólida com relação ao conceito de determinada ideia, você vê que é uma bobagem, porque muitas pessoas caem nesse golpe, por exemplo, pelo preconceito do negócio, né? Preconceito. Eles acham, né, de uma forma que existe uma ordem Illuminati que vai dominar o mundo, e os caras dominam, afinal de contas, né, e eles vão te deixar rico. Então, é triste, né, ver essa questão. Então, você veja a importância de se ter uma ideia pré-concebida, certo? E aonde isso pode levar, né, ao prejuízo financeiro, como eu estou falando, e você saber ter um conceito muito bem fundamentado dessa questão, né? Conhecer essa ideia, de fato, como ela é. Daí, claro, tem noção do que se trata, qual que é o objetivo, qual que é a história, a antropologia dessa ideia, né? E você veja como uma ideia, ela tem, e isso aqui eu só estou mostrando a pontinha do iceberg, né? Então tem que se aprofundar, né? Tem que se aprofundar na questão do iceberg para tentar entender essa ideia. Bom, espero que tenha compreendido de fato essa questão, que ela é extremamente importante, ela é muito importante para a vida de
todos nós seres humanos. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, agradeço você ter visto até o final, né? E espero você no meu próximo vídeo. Um fortíssimo e grande abraço.